manguezal foi a primeira vegetação protegida do Brasil. Na época de Dom João, antes do Brasil ser um império, uma das primeiras leis ambientais foi uma lei proibindo o corte de mangue. Então o mangue, além dele ser uma vegetação importante, ser uma área de preservação permanente, ele é também um território da União. Nós estamos numa das primeiras regiões ocupadas do Brasil, né? A colonização do Brasil começou por aqui. Então, os impactos e alterações de território foram enormes. Então nós temos desde empresas, indústrias, marinas, condomínios náuticos construídos nessas áreas, que eram áreas da União, e grande parte deles sem licenciamento ambiental. Em 2009 estava assim. Então você viu que se abriu uma estrada aqui no mangue. Hoje em dia nós temos um sistema de compensação ambiental em que a pessoa que desmatou num local, ela pode muitas vezes recuperar em outro. Você pode avaliar melhor se tem condições de novos licenciamentos ali ou não. E facilita você entender aonde você deve atuar. Bom dia, pessoal! Vocês acabaram de assistir uma parte do documentário do MapBiomas 30 por 30 metros sobre manguezal, essa importante vegetação na zona costeira e as suas relações com o uso e cobertura da terra para planejamento e também monitoramento e conservação desses ecossistemas naturais na zona costeira, que a gente vai conhecer um pouco hoje nesse webinar temático, revelando o uso da terra na zona costeira, consciência e transparência, da iniciativa MapBiomas, junto com a Solved e o Instituto Tecnológico Vale. Lembrando que essa série de webinars faz parte do seminário anual do MapBiomas, revelando o uso da terra no Brasil, consciência e transparência, onde a gente teve o lançamento da coleção 5 dos mapas anuais de cobertura e uso do solo, desde 1985 a 2019. Esses webinars temáticos, a gente apresenta os resultados da coleção 5 do MapBiomas, dos biomas e também dos temas transversais. Já estamos chegando no final dessa série de webinars, hoje da zona costeira. Sexta-feira a gente vai ter da agricultura e florestas plantadas e o novo tema irrigação, e também terça-feira cidades, mineração e infraestrutura. Depois disso, a gente ainda vai ter lançamento de novos produtos em outubro, como o MapBiomas Fogo, o MapBiomas Água, o MapBiomas Cenários, e no final, o lançamento do edital da terceira edição do Prêmio MapBiomas. Então, ainda vem bastante coisa por aí. A gente está já no final da série de webinars, mas tem bastante novidades ainda para vocês acompanharem aqui no MapBiomas. Sobre hoje, o webinar da Zona Costeira, a gente vai ter a apresentação da coleção 5, dos seus resultados e inovações, com o César Diniz, da Solved, e também o Pedro Alfir, do Instituto Tecnológico Vale, e um debate com a Ana Paula Prates, que ela é professora do programa de pós-graduação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e também o venerando Amaro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, o debate também vai ser bem legal. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no formulário do MapBiomas, que está disponível no site, nas redes sociais, e também no link aí abaixo do vídeo. E quem se inscreve concorre à bolsa de cursos da Solved, de geoprocessamento em imagens de satélite, utilizando o Google Earth Engine, a tecnologia base do mapeamento, utilizada no mapeamento do MapBiomas. São sorteadas 2 pessoas por semana, então a gente ainda tem mais essa semana e a próxima para sorteios. Não deixem de se inscrever quem não se inscreveu, e comentem, coloquem perguntas no chat do YouTube, no Facebook, que no final a gente comente essas perguntas e também coloca no debate do evento, tá bom? Então também coloquem a experiência de vocês, como tem utilizado os dados do MapBiomas, da onde vocês são, que essas informações no final a gente também conversa um pouco no debate. Não deixem de acessar a plataforma de dados do MapBiomas. A gente ainda está fazendo uma transferência de todos os dados do MapBiomas para a plataforma, mas já temos os dados de uso e cobertura da terra
na plataforma para vocês consultarem, e também os dados de transição e qualidade também das imagens. Também temos os dados de qualidade de pastagem, que são dados inéditos, ainda na versão beta, para vocês explorarem também dos anos de 2010 e 2018. E para quem quiser baixar os dados do MapBiomas, todos os dados do MapBiomas são transparentes e gratuitos, vocês podem acessar na seção de downloads, acessando os mapas das coleções, as estatísticas, os mosaicos, os códigos da legenda, os mapas murais, infográficos, os dados de infraestrutura utilizados. Não deixem de acessar também a seção de downloads em mapas e dados e downloads, tá bom? Lembrando que o MapBiomas é uma rede de instituições, de organizações não governamentais, universidades, empresas de tecnologia. É uma iniciativa do Observatório do Clima e do SEG, tem o apoio institucional de algumas instituições e também um conjunto de financiadores que apoiam a rede MapBiomas. Aqui. Então, agora eu vou chamar o César, da Solved, para fazer, então, a apresentação, junto com o Pedro, sobre a coleção 5 da Zona Costeira do MapBiomas. É com você, César. Obrigada. Obrigado, Ju. Tudo ok aqui? Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. A gente vai falar um pouquinho sobre esse webinar temático, revelando o uso da terra na zona costeira com ciência e transparência. Essa é a equipe por trás da produção dos dados. O professor Pedro Valfir é geólogo, eu sou oceanógrafo, o Luiz Cortinhas é engenheiro da computação, Luiz Sadek é geógrafo, alguns de vocês devem conhecê-lo, Maria Luísa é engenheira da computação e o Alexandre Filho é engenheiro cartógrafo. Como nas apresentações anteriores, a gente vai começar explicando um pouco de como funciona o MapBiomas. Como é que nós fazemos o dado que estamos informando a vocês hoje? Então, o projeto nasce da necessidade de rastrear as mudanças de uso e cobertura que acontecem na superfície terrestre. Então, a gente precisa saber quando há uma perda de vegetação ou uma mudança de uso, que essa perda migrou de alguma classe A para alguma classe B no tempo. E a ideia é que a gente consiga, como uma máquina do tempo, apoiado em imagens de satélite desde 1985, informar essas transições de uso e de cobertura terrestre. Esses são os 4 pilares principais do MapBiomas. Nós fazemos análise de séries históricas, de dados Landsat, porque precisamos chegar até 1985. Nós processamos esse universo de dados pixel a pixel, imagem a imagem, portanto, a resolução de nossos mapas é da ordem de 30 por 30 metros, já que essa é a resolução do Landsat. O trabalho é absolutamente colaborativo, como disse a Júlia, cada um de nós está distribuído em seus institutos de pesquisa e empresas, em diferentes regiões do país, com diferentes conhecimentos locais sobre a realidade dos biomas e dos temas transversais que se dispõem a trabalhar. E tudo é desenvolvido dentro dessa plataforma, que é uma plataforma de computação em nuvem, chamada de Google Earth Engine. Esses 8 bloquinhos que vocês veem aqui são os 8 blocos fundamentais do ponto de vista de método, para todos nós, todos os biomas e todos os temas transversais. Nós começamos com a produção de um mosaico anual, livre de nuvem, então partimos para a classificação. Alguns de nós, a maioria esmagadora, se baseia no Random Forest, que é um algoritmo de aprendizado de máquina, e poucos de nós utilizamos Deep Learning, que também é um algoritmo de aprendizado de máquina, mas com um conceito completamente distinto do anterior. Feita a classificação, partimos para uma filtragem. A filtragem ocorre tanto no espaço quanto no tempo. Passado pela etapa de filtro, os dados são integrados, já que são desenvolvidos individualmente em regiões distintas do país. Esse dado depois vai ser empilhado e integrado. Faz-se os cálculos das transições, o que mudou para quê, e quanto de área foi transitada nessa mudança. Por fim, aplicamos filtros depois da transição.
E, finalmente, apresentamos para vocês, na plataforma do Mapbiomas, o conjunto de cálculos estatísticos e da análise de acurácia. Antes de mais nada, o público de hoje, nessa apresentação bem ampla, ele é bastante diverso. Então, a gente vai começar dizendo o que nós estamos mapeando nesse momento que apresentamos para vocês o dado da zona costeira. A gente começa mostrando a vocês o que é um manguezal quando visto numa imagem de satélite. Então, essa tonalidade verde escura aqui são os nossos manguezais. E quando classificados, eles parecem dessa forma. Lembrar aqui que nós estamos mapeando a cobertura vegetal de manguezal como uma classe única, e as outras feições do ecossistema, como apicuns, praias e dunas, vão ter suas próprias classes. Essa é uma foto da região de Curuçá, nordeste do Pará, mostrando essas grandes árvores de manguezais com esse sistema de raízes característico dessa vegetação. O que vocês veem aí, em grande parte, são risóforas. Essas regiões, sempre relacionadas ao manguezal, são regiões um pouquinho mais altas, que têm uma grande concentração de sal e geralmente lamosas, são os apicuns. Eles têm as suas próprias classes dentro do projeto. Então, vocês viram mangue anteriormente, e essa região desprovida de vegetação, quase sempre desprovida de vegetação, são os nossos apicuns. E aqui é uma foto na região de Bragança, nordeste do Pará, mostrando um apicum em situação de campo. As praias e dunas, nós mapeamos como um sistema único, sistema praia-duna. Basicamente, são esses corpos brancos, quase sempre quartzosos e muito brilhosos, que aparecem aqui na imagem de satélite. Quando classificados, nós classificamos dessa forma. Portanto, praias e dunas é uma unidade única para nós no Mapbiomas. E aqui a gente tem uma foto dos lençóis maranhenses, um sistema de cordões arenosos magnífico, intercalados por lagoas entre dunas. Por fim, um dos usos mais recorrentes da zona costeira, a gente separa aquicultura / salicultura dos outros corpos aquosos. O que vocês veem como esse aspecto de tanques com padrões lineares, quase sempre regulares, entre quadrados e retângulos, são as aquiculturas / salicultura. Então, eles são mapeados dessa forma. E aqui nós vamos utilizar outro tipo de classificação, diferente do Random Forest. E essa é uma foto de campo também, da região de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte concentra boa parte da produção aquícola nacional. Agora que vocês já viram mais ou menos quais são as classes que nós vamos nos esforçar para classificar, nós precisamos falar um pouquinho do método. Então, nesse momento, a gente vai falar de Random Forest, que é o classificador automático que nós usamos para 3 classes: manguezais, praias e dunas e apicum. Ele é basicamente dividido em 3 etapas: os dados de entrada, a classificação em si, os filtros da classificação, e essa é a etapa conhecida como pós-classificação, e depois dessa etapa ele é distribuído para vocês através dos sites do Mapbiomas. Então, a gente já vem com o Random Forest desde a coleção 3, e a cada coleção o que a gente faz é revisitar as nossas amostras, capturar um pouco mais de amostras complementares para corrigir uma omissão aqui ou uma comissão ali, tentando sempre melhorar classe a classe, ano a ano. E, bom, como eu mostrava a vocês antes, eu tenho um desafio novo. O desafio novo que foi proposto pelo Mapbiomas é separar os parques aquícolas dos outros corpos aquosos. Se você trabalha com sensoriamento remoto, você sabe, por exemplo, que separar uma coisa de outra depende da habilidade espectral de fazer essa separação. Aquicultura e rios e lagos e oceanos são água. Então, espectralmente falando, água. É muito difícil de separar por características espectrais. Então, a gente lança a mão de um outro tipo de classificador, que chama UNET, é um procedimento de Deep Learning,
E a gente vai usar ele apenas para classificação da aquicultura. A diferença entre esses dois caras, ela é absolutamente conceitual. São conceitos completamente diferentes de analisar o dado. No Random Forest, o que me importa majoritariamente é o valor do pixel. Então, eu olho para a imagem pixel a pixel, cada pixel tem um valor numérico. Sobre esses valores numéricos, o Random Forest vai aplicar conceitos estatísticos, como a aleatoriedade, a majoritariedade para fazer uma decisão, e a diferença espectral entre uma classe ou outra precisa estar clara na análise numérica. Do lado direito, nós temos a UNET. O que importa aqui é mais o contexto. A gente usa de convoluções, que é uma operação matemática que é bastante utilizada para avaliar o contexto, e as amostras não são mais pixel a pixel. A gente fala de padrões em chips ou grids. Aqui eu analiso um objeto, aqui eu analiso um pixel. Essa é a grande diferença. Bom, todo o tipo de classificação no Mapiomas, ele é automático. Então, a gente precisa ensinar o computador o que é cada coisa. E para ensinar o computador o que é cada coisa, nós, humanos, precisamos aprender também isso. E a gente lança mão de mapas de referência feitos por outras pessoas, tempos atrás ou mais recentes, que nos permitem melhorar a confirmação de que aquele dado, de aquele ponto no território é ou não a classe que nós estamos interessados. Nesse caso, a gente usa os atlas dos manguezais do Brasil, usamos os atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica, usamos os dados globais do Global Mangrove Watch, que são dados de radar sobre a distribuição de manguezais. Nós utilizamos o dado da NASA, o primeiro mapeamento global de manguezais, e utilizamos o panorama da conservação dos ecossistemas costeiros e marinhos. O Atlas da Mata Atlântica e o panorama nos permitem ter um pouco mais de precisão de classes outras, como, por exemplo, apicuns, dunas, aquiculturas. E todos eles estão aqui distribuídos. Importante mencionar que um dado de referência, ele não precisa existir para toda a série histórica, desde 85 até 2019. E os atlas do manguezais existem só para 2013, os dados do Mangrove Watch e da NASA existem para alguns momentos no tempo, tal qual o dado da SOS Mata Atlântica e o panorama das conservações dos ecossistemas. Quando nós não temos dados em escala global nacional, nós lançamos mãos de papers, de artigos científicos publicados em escala local e regional. A grande evolução que o Mapbiomas nos traz é transportar toda a parte de processamento de imagem para dentro da nuvem, de maneira organizada e com um processamento feito pela Google. Dentro do Google Earth Engine, o mundo está organizado em pilhas, em coleções de dados. Cada coleção tem aquela órbita ponto da imagem de satélite, do momento mais inicial da coleção, 1985, até o momento final. Então, a gente aplica operadores estatísticos e mecanismos matemáticos que transformam cada uma dessas imagens em uma composição melhorada, livre de nuvem, que é talvez um dos maiores desafios do mapeamento da zona costeira. Então, esse universo individual de imagens se torna uma superfície sintética sem a intromissão das nuvens e suas sombras. Mas nem tudo são flores. De 1985 a 2019, a gente teve naturalmente a evolução dos sistemas de sensoriamento remoto e da quantidade de satélites que estão sobre nossas cabeças. Então, de 1985 para 2019, a quantidade de imagens disponíveis para uma mesma posição é muito diferente. Em 85, eu tenho pouquíssimos dados para o litoral brasileiro. Vejam que a escala de cor vai do preto ao verde, preto sendo próximo de 0, verde sendo próximo de 50. Então, eu tenho pouquíssima oportunidade de observação em 85. Muito no data. O cenário no tempo vai mudando e maior é a quantidade de informação que eu tenho, quanto mais recente for o período.
Depois que nós já temos isso, nós já temos as nossas referências, nós já temos os nossos mosaicos, a gente precisa organizar o litoral brasileiro em setores, porque nós vamos ensinar o computador a classificar os manguezais em cada setor. Então, regionalizar eles é muito importante para que a gente consiga capturar muito bem a diferença estatística e homogeneizar essa diferença em diferentes setores brasileiros. Então, nós dividimos a costa desta forma. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setores: Amapá, Marajó, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, vai até Laguna, e de Laguna vai até o final do Rio Grande do Sul. Uma das etapas mais relevantes do ponto de vista dos classificadores automáticos é a etapa da amostragem. Então, eu preciso dar amostras ao computador, indicando para ele quais são as classes que eu quero que ele aprenda. E a gente faz isso em 2 etapas. A primeira é essa aqui, a etapa da criação das áreas estáveis. Lembrem que a gente está trabalhando de 85 até 2019, então a gente tem mais de 30 anos de dados. Se eu tenho mapas de referências, e se eu tenho a coleção do MapBiomas anteriores à 5ª coleção, a 4, a 3, eu posso pegar essa informação e avaliar ela de maneira a intersectar esses dados no tempo. Quais foram as regiões que todo mundo concordou, sejam nossas referências ou nossas classificações anteriores, que se trata de manguezal, que se trata de praia e que se trata de apicum, por exemplo. Ao fazer isso, eu crio o que nós chamamos de regiões para distribuição de amostras estáveis. Já que todo mundo concorda que isso é manguezal, essa é a região que eu tenho certeza, ou o maior grau de certeza, que se trata de manguezal. Nela, nós distribuímos amostras. Um punhado de amostras para manguezal, um punhado de amostras para apicum e um punhado de amostras para praias e dunas. Por ano, por classe. Mas veja, a gente discutiu anteriormente que as coisas variam ao longo do litoral. Então é de se esperar que as praias do norte sejam diferentes da característica sedimentar das praias do sul. Também é de se esperar que os manguezais do norte sejam diferentes dos manguezais do sudeste. Então, há certo grau de variabilidade que eu preciso capturar nas amostras também. Como eu estou colocando todo mundo junto de maneira transversal, criando as amostras estáveis, a gente vai para a segunda etapa. Eu preciso capturar fora dessa área comum a todo mundo a variabilidade local de cada setor. Então, apoiado no conhecimento de campo e naqueles trabalhos de escala local e regional, nós distribuímos amostras fora da área estável. Essa região, nós chamamos de, essa amostragem, nós chamamos de amostra complementar. E o nosso dataset vai ser a união das amostras complementares com as amostras estáveis. Esse banco de dados complementar, somado ao banco de dados estáveis, dá o meu dataset de treinamento, que vai ser, então, balanceado e distribuído para as classificações ano a ano, classe a classe. Outra informação importante é que os classificadores automáticos, eles não se utilizam de uma ou duas variáveis. Você não usa somente uma ou duas bandas do sensoriamento remoto, uma composição colorida. Você usa uma infinidade de possibilidades de classificação digital. Cada uma das bandas do Landsat, uma porção de índices espectrais pode ser utilizada e outros artifícios matemáticos aplicados sobre essas bandas. Então, vocês veem aqui a composição tradicional, falsa cor, suir, nir, vermelho, de uma região no Rio Grande do Norte, ali em Macau. Aqui eu tenho um pouquinho de cada coisa. Eu tenho um pouco de manguezal, tenho aquicultura, oceano, praias e dunas. Tem uma porção de coisas aqui. Só com essa informação, não é possível eu fazer toda a separação que eu me propus a fazer. Vai ficar muito complicado separar só com 3 bandas. Então, a gente pode lançar a mão, por exemplo, do NDVI, que separa muito bem vegetação de não vegetação. Tudo que está em branco é vegetação, tudo que está em
tons de cinza escuro e preto tendem a ser sem vegetação. Podemos calcular outro índice bastante clássico do sensoriamento remoto, que é o MNDWI, por exemplo, que é um índice que, similarmente ao NDVI, faz uma diferença normalizada, mas aqui separa água de não água. E, bom, a inovação do ponto de vista de índices espectrais está no MMRI. Esse é um desenvolvimento que foi criado para o MapBiomas, numa tese de doutorado nossa. E, bom, ele basicamente realça a vegetação de manguezal, a partir de um cruzamento entre o índice de água e o índice de vegetação. MMRI significa Modular Mangrove Recognition Index, e ele separa os estratos dos pixels dessa forma: manguezal, não vegetação e água. Com todo esse universo possível que vocês veem aqui, que são muito mais de 20 bandas possíveis, a gente precisa, então, informar ao classificador. Classificador, você tem todo esse universo aqui, e essas são as suas amostras. Separe uma coisa da outra. E é isso que vocês estão vendo aqui. Então, em lilás roxo, nós temos aquicultura, a única classe que é feita por UNET. Não se trata de separação espectral aqui, mas a utilização do contexto. Em salmão, a gente tem praias e dunas, essa sim uma classificação Random Forest. Nesse tom de marrom verde escuro, a gente tem manguezal, também Random Forest, e nesse tom de marrom bem clarinho, a gente tem os apicuns. Feita a classificação, terminamos a classificação, a gente tem uma série de pequenos problemas para resolver. O primeiro deles é que, como eu mostrei anteriormente, existem áreas do país que não podem, naquele determinado ano, ser classificado, porque falta dado. Então, a gente precisa preencher essas áreas de no data com classificações de outros anos. E é isso que vocês veem nesse slide. Predominantemente, essa área em azul representa o ano de 1985, mas ela possui buracos de no data. Então, eu vou buscar à frente, em outros anos, pixels que permitam preencher esse buraco. Eu posso fazer isso olhando para frente e posso fazer isso olhando para trás. E assim nós fazemos. De 1985, a gente olha para frente, mas quando chega ali em 2018, eu tenho pouca informação para frente, eu só tenho mais um ano, 2019. Então, nos anos superiores, próximos do presente, a gente também olha para baixo. Esse é o primeiro filtro, é o filtro de preenchimento dos buracos. Por fim, passamos outros dois filtros, nessa ordem. O primeiro é um filtro clássico do sensoriamento remoto, que elimina os pixels isolados. Os pixels isolados dão para a gente aquele efeito ruidoso, um aspecto de sal e pimenta, como é descrito pela literatura clássica. E, bom, a gente passa esse filtro para eliminar pixels isolados. Qualquer coisa que não tiver conectividade entre pixels e for menor do que 9 pixels, é eliminado do mapa. Sobram, eventualmente, alguns ruídos no tempo. Quando você avalia uma curva de uma série temporal e você vê um spike, um pico de informação que não se repete mais no tempo, aquilo provavelmente é um ruído de um ano qualquer. Então, nessa região aqui, são as regiões de reentranças do Nordeste paraense, vocês veem em verde, no dado não filtrado, que existe um tipo de classificação aqui, costeira, que apareceu pouquíssimas vezes na série, menos de 3 vezes. Então, nós aplicamos um filtro de frequência de 10% em 35, significa 3,5 anos. Qualquer cobertura que apareça numa ocorrência menor do que 3,5 anos é eliminada. E eu salto desse momento ruidoso para esse momento muito mais límpido, tomando cuidado para não perder as variações costeiras, que é o que eu me interesso. Finalmente, nós fizemos toda a parte de filtragem, todo mundo na rede envia as suas classificações para uma pessoa responsável por isso, e ela usa o que nós chamamos de regra de integração.
Então, nós vamos integrar o mapeamento dos biomas com o mapeamento feito pelos temas transversais. Nós temos como transversais pastagem, feita pelo LAPIG, na UFG, a agricultura é feita pela AgroSatélite, de Santa Catarina, a zona costeira e mineração é feita por nós, aqui em Belém, a infraestrutura urbana é feita pelo Terras, também em Belém. E essa é a regra de integração. A gente empilha os dados de maneira organizada e hierárquica. Mineração, aquicultura, apicum, praias e dunas vão sobre todo o restante, que são distribuídos empilhadamente nesta ordem. Bom, de metodologia, esse é o básico, é o que nós fazemos. A partir dos resultados, eu vou chamar o professor Pedro para dar uma palavrinha com vocês. Daqui em diante é contigo, Pedrinho. Opa, obrigado, César. Então, eu queria agradecer a participação de todos vocês que estão aí nos ouvindo, e é um prazer enorme estar lançando essa coleção 5, que integra e aperfeiçoa a metodologia que nós estamos desenvolvendo para mapear esses ambientes costeiros ao longo da costa brasileira. Então, vou para o meu primeiro slide. A gente tem aqui a evolução, a curva superior, como o manguezal evoluiu ao longo do tempo. Então, a gente observa que de 1985 até mais ou menos 2000, 2001, a gente tem um ganho de aproximadamente 50 mil hectares de manguezal ao longo do litoral brasileiro. Então, isso é constatado por diversas outras publicações realizadas por outros autores. E a partir de 2000, a gente tem uma redução dessa área de manguezal da ordem de 3%, ou seja, a gente tem uma perda de 23 mil hectares ao longo desse período. Então, de um modo geral, a gente pode considerar essa curva de variação da área de manguezal relativamente estável. E a gente vai ver depois como isso é possível, né? A gente vai discutir um pouquinho. Na curva abaixo, a gente tem a variação das áreas de praias e dunas, né? E a gente pode observar uma redução geral aí da ordem de 10% desses dois ecossistemas, né? Uma perda aí de torno de 61 mil hectares. E, por fim, a gente tem mais uma classe de uso, que é o apicum, que a gente ainda está estabilizando essa curva, que a maré tem uma influência importante nesse contexto. Então, a gente tem ali, nas últimas 2 décadas, a gente observa uma redução nessa área aí, em torno de 6%. E em termos de uso e cobertura, que a gente está mapeando, usando a aquicultura, que o César explicou o método muito bem, a gente tem um ganho aí de 33 mil hectares nessa atividade aquícola relacionada tanto com a aquacultura, né, como também com a salticultura. E a gente tem um ganho de 33 mil hectares ao longo dessas últimas 3 décadas. Então, no próximo slide, a gente vai, a partir daqui, avaliar como se deram essas mudanças em cada uma das classes, né, de cobertura, e depois ver como variou isso também na aquicultura. Então, os manguezais, a gente observa que no Brasil, essa barra horizontal à esquerda, a gente tem 92% da área de manguezal estável ao longo dos 35 anos. Né? A gente tem um ganho de 3%, que o manguezal é dinâmico, enquanto em alguns lugares você tem ganho de área de mangue, em outros locais você tem perda, e a gente tem uma perda de 5%. Né? Que a gente mencionou ainda há pouco, a curva que está abaixo do gráfico. Então, a gente poderia apresentar isso de várias formas, né? Por bacia hidrográfica, por estado, né? Por unidade de conservação. Vocês podem fazer isso na plataforma, da mesma forma que a gente está fazendo aqui por região, por uma questão de tempo, né? E mostrar também como é que os manguezais de macromaré da região norte se diferenciam na dinâmica em relação ao nordeste, que são de mesomaré, e os manguezais do sul e sudeste, que são de micromaré. Então, no norte, a gente observa que ele basicamente controla o padrão brasileiro. Né? Então, 92% dos manguezais estão estáveis no norte. A gente tem um ganho aí da ordem de 22 mil hectares e uma perda da ordem de 42 mil hectares. Isso aqui, em linhas gerais, representa quase 77% dos manguezais brasileiros.
No Nordeste, a gente já tem uma estabilidade aí da ordem de 97%, né, com perdas de 1% e ganhos de 1% e perdas de 2%. Mas a gente tem uma área de 150 mil hectares aí de estabilidade, né? Bem menor do que a gente tem na região norte. E para o sul e sudeste, que a gente tem zonas de micromaré, a gente tem aí uma estabilidade em torno de 91%, no sudeste quase que uma estabilidade em termos de perdas e ganhos, e no sul a gente tem o domínio das perdas de área de manguezal em torno de 7%, comparado com o ganho de 2%. Então, o que a gente avalia é que, como a gente tem tido mais perda, principalmente nas últimas 2 décadas, vamos ver como é que se dá essa perda do manguezal ao longo das regiões brasileiras, né? Então, a gente pode observar que 5% das perdas dos manguezais estão relacionadas com a atividade antrópica, né? Enquanto que 95% dessas perdas estão relacionadas com atividades naturais. O que a gente está chamando de atividade antrópica e natural que vai persistir nos próximos slides? Atividade antrópica é quando eu tenho uma cobertura de mangue que está agora substituída por área urbana ou por aquacultura de um modo geral. Isso é o antropismo, né? E natural é quando eu tenho um manguezal sendo substituído por água oceânica. Eu tenho um manguezal sendo substituído por duna. Então, isso é o que a gente considera as perdas naturais. Então, a gente observa que os manguezais brasileiros, eles têm uma dinâmica principalmente associada com mudanças naturais, né? Próximos ao litoral, próximo da interface oceânica, então com muita erosão, migração de duna, né? E, percentualmente, a gente tem uma menor dominância das atividades antrópicas. A gente observa que no Nordeste e no Sudeste é onde a gente tem a maior atividade antrópica, né, ao longo da zona costeira, e a gente tem perdas relativamente maiores. Enquanto que no Norte, 95% das perdas estão associadas a atividades naturais, é um manguezal extremamente conservado pela sua pujança, pela sua enorme extensão, que desafia o homem a ocupá-lo, né? Então, o manguezal não é um ecossistema fácil de caminhar, de andar. Quando você tem planícies costeiras com 30 quilômetros de largura, é difícil querer alterar isso. E é associado também com uma série de, o vídeo mostrou no início, de unidades de conservação que a gente tem ao longo do litoral, na região norte e no Brasil como um todo. Então, no próximo slide, a gente tem aqui uns time-lapses mostrando para vocês as mudanças, né, que ocorrem nos manguezais brasileiros. Então, ali no primeiro slide, na primeira fileira, a gente tem uma região do Pina, lá em Pernambuco. A gente observa aqui nesse círculo de manguezal que a gente tem aí, é uma unidade de conservação, uma APA, a gente observa que você tem pequenas variações ali no extremo noroeste da área, relacionado com implantação. E aí, em vermelho, a gente tem um mapinha, um mapa ao lado da dinâmica, mostrando em vermelho onde está a área de perda. E essa área de perda está associada com empreendimentos aquícolas que foram implantados dentro de uma unidade de conservação. Na animação intermediária, no Porto de Suape, a gente observa a expansão do Porto de Suape, alterando algumas coberturas nativas relacionadas com o manguezal, também com o apicum, né? Então, a gente tem algumas perdas de área de mangue aí para atividade industrial, né? E embaixo, em Cubatão, a gente tem a gente pode observar uma colmatação progressiva dessa parte interior do manguezal, e, ao longo do tempo, a vegetação vai ocupando esse espaço e ampliando consideravelmente o que a gente chama de forma natural a área de manguezal, né? Então, o próximo slide, a gente pode observar aqui também como se deu a mudança e a dinâmica do apicum, né? Esse ambiente que o César apresentou inicialmente. Lamoso, hipersalino, né? Então, 83% dele no país tem permanecido estável nos últimos 35 anos, e também com predomínio de perdas ao longo desse tempo, em torno de 10%. Né, e ganhos da ordem de 7%. O norte, a gente tem
81% desse manguezal estável, desse apicum estável, e uma perda e um ganho bem equilibrado, em torno de 9% e 10%, respectivamente. No Nordeste, a gente tem uma perda, quase o dobro de perda em relação ao ganho. No Sudeste, a gente tem quase 3 vezes o valor da perda superior ao valor de ganho, né? E no Sul, essa perda se dá, o ganho quase 2 vezes maior do que a perda que a gente tem, que a gente observa. Então, em termos absolutos, no Brasil, esse apicum tem reduzido aí de 4.000 hectares, né? Então, reduziu nos últimos 20 anos de 67 mil hectares para 63 mil hectares. Então, no próximo slide, a gente vai avaliar como se deu essa perda, né? Que é o que dominou, né, no ecossistema como um todo. Diferente do manguezal, o apicum está sendo muito mais usado, ou seja, o antropismo é o principal responsável aí pela sua mudança, comparativamente ao manguezal, é 25%. Lembra que o manguezal é 5%, o apicum é 5 vezes maior do ponto de vista da atividade antrópica em relação ao manguezal. E a gente tem 75% dessa mudança relacionada com a atividade natural. E, para quem conhece a região costeira brasileira, né, o Nordeste e o Sul, você tem mais da metade da mudança relacionada à mudança antrópica, né? E essa mudança ela está muito relacionada no Nordeste com atividades aquícolas e expansão urbana, enquanto que no Sul ela está principalmente relacionada, e no Sudeste está principalmente relacionada com atividade humana. Desculpa, com atividade urbana, né? E no Norte, os processos são essencialmente naturais, né? E tem uma dinâmica aqui de 6% de perda, que está associado com expansão da área continental em direção ao apicum, que fica muito próximo à parte continental, na porção interna dos manguezais, que estão sendo ocupados e estão sendo utilizados, mas são 6% de perda. Então, nos próximos slides, a gente pode observar uma dinâmica aqui de apicuns no Maranhão, né? Você vê uma região central já com alguns tanques de aquicultura sendo ocupados inicialmente em 85 e progressivamente eles vão migrando para áreas relativamente mais altas, né, onde se instalam os tanques. E no entorno, que é dominado por água, você tem uma ocupação natural pelo manguezal, ou seja, a gente tem avanço de mangue, expansão da aquacultura e em cima da área de apicum, que é onde predomina o uso do espaço aquícola, principalmente relacionado com a área de aquicultura, dada a facilidade da ocupação, que não precisa desmatar florestas de até 30 metros de altura. E no rio Pirangi, aqui no Ceará, a gente tem um estuário meandrante, né, que vai sendo progressivamente ocupado, perdido por atividade aquícola também, né? Então, isso ocorre principalmente com perda dessas áreas de apicum e substituição por tanques de aquicultura. No próximo slide, a gente pode ver essa dinâmica, que acho que é o maior avanço que a gente teve nessa coleção, foi conseguir detalhar bastante a dinâmica das praias e dunas. Então, a gente tem 80% desse sistema conservado, uma perda um ganho em torno de 7%, né, e uma perda 2 vezes maior do que o ganho. Então, isso chama um pouco a nossa atenção. Esse ambiente teve uma redução absoluta de 394 mil hectares para 355 mil hectares, né, ou seja, uma perda considerável. E a gente observa que a região norte é um ambiente relativamente... No Brasil, é o mais bem conservado, também nesse sistema costeiro, que são ilhas-barreiras que ocorrem nesse sistema que delimitam os manguezais. Então, ganho e perda muito estável. No Nordeste, a gente tem uma perda 2 vezes maior. O Sudeste é espantoso, né? São 6 vezes maior a perda do que o ganho. E no Sul, a gente tem 2 vezes mais perda do que ganho. Então, no próximo slide, quando a gente analisa essa perda, a gente observa, principalmente, uma atividade aí, 56% da dinâmica da praias e duna está relacionada com perda antrópica, né? Então, a perda está associada essencialmente com antropismo e 44% de forma natural, ou seja, migração de duna,
transgressão marinha, avanço da praia em direção à base das dunas, mas o Nordeste 88% está relacionado com a perda antrópica, e o Sudeste 84% com a perda antrópica. Para quem conhece as regiões, viaja esse país, a gente sabe que existe muita ocupação nesse espaço de dunas, expansão de áreas urbanas, são áreas nobres, muita atividade industrial relacionada com entretenimento, com atividade de entretenimento, com resorts, hotéis, expansão urbana. O norte, as praias, para quem conhece, são muito isoladas, então é uma perda 7%, 93% é dinâmica natural, né? E no sul, você tem também praias relativamente conservadas, dunas conservadas, mas a gente vai observar que se inicia um processo novo de ocupação dessa região. Então, aqui no primeiro slide, lá no Pampa, nas dunas, se observa com clareza um corpo de duna arenoso sendo progressivamente colonizado por pinos, e você tem uma perda considerável de um corpo de duna, né, arenosa, que foi progressivamente sendo ocupado por pinos, e você vê que quase 90% desse corpo desapareceu nos últimos 35 anos. Quando a gente olha para baixo, a gente tem aqui uma dinâmica bem natural na foz do Rio Preguiças, no limite nordeste dos Lençóis Maranhenses. A gente tem uma dinâmica fascinante aqui relacionada com a migração das dunas sobre os manguezais, a migração de um spit arenoso lá na ponta, que protege, vai crescendo e o manguezal se desenvolvendo internamente. Esse spit é rompido e o manguezal é removido, né? Então, na síntese que a gente tem aqui na extrema direita inferior, a gente observa a perda da migração da duna, teve perda de duna, ou seja, sequer a duna virou água, a praia migrou em direção ao continente, e o que a gente tem em verde é ganho de duna, né? E que está associado com perda de manguezal, ou seja, a duna migrou sobre o manguezal. Uma dinâmica muito natural que ocorre nessa região. O que a gente está chamando de natural, claro, pode estar associado com aquecimento global, com mudança relativa do nível do mar e tudo mais, mas a gente está vendo um processo costeiro natural. Próximo, por favor. Então, para finalizar essa dinâmica de expansão, a gente vai para o uso e ocupação que a gente focou nessa coleção, na expansão da aquicultura, né? Então, a gente observa que a aquicultura, 50% dela, nesses últimos 35 anos, se desenvolveu sobre o que era água, né? Então, tem um espaço nas regiões de entremarés que são delimitados e foram cultivados ao longo desse tempo, principalmente para a salinicultura no Nordeste, e progressivamente esses tanques de salinicultura muitas vezes viraram aquicultura, né? Também, boa parte tem uma vegetação, uma área não vegetada, né, que se tornou aquacultura. Você tem fazendas, né, que foram convertidas para esse uso e cobertura, né? E, por fim, você tem ali uma formação natural não florestal, também que vai sendo convertida para aquacultura. E floresta, principalmente manguezal, né, que vai sendo convertido para aquacultura. Lembrando que a gente está avaliando a aquicultura, a salinicultura, só na zona costeira. A gente não está falando de aquicultura aqui em área continental, onde não tem processo marinho atuando, né? Então, a aquicultura continental não está dentro desse nosso enfoque aqui. Mas a gente observa que o manguezal tem uma certa conversão considerável, né, de 13% aí para a área aquícola. Mas o restante são outras formas de cobertura que foram convertidas. Quem controla esse processo, essencialmente, 42% ali no Nordeste é de não ganho, 55% é aumento de aquicultura, né? No Sudeste, 60%, né? E no Sul, 99%. Mas vale ressaltar que a extensão é muito pequena, né? Então, a gente tem um ganho ali de 2 hectares, 224 hectares, enquanto que no Sudeste a gente está falando da ordem de 2.000, né? E no Nordeste a gente está falando de 24.000. Então, a gente tem ganho
A aquicultura cresceu cerca de 55% aí nesse balanço de ganho e perda, 41% no geral é instável, ou seja, a gente tem 41% estável ao longo desses anos de 85 para cá, e tem uma perda, ou seja, tanques aquícolas que foram colonizados por manguezais ou se transformarem em apicuns novamente, em torno de 4%. Então, para a gente avançar aqui, então a gente tem um time-lapse dessas modificações, né? Em cima a gente tem lá a região de Macau, né, com a expansão impressionante da aquicultura, mas isso é uma atividade que remonta ao Império, né, e a expansão é recente nas últimas 3 décadas. Né. E no Pirangi, a gente já mencionou anteriormente, a gente tem um avanço da aquicultura, principalmente sobre os campos de apicum, né, que vão modificando a dinâmica desse estuário meandrante. Tá? Então, é isso mais ou menos que a gente pode observar, essa expansão aquícola ao longo de todo o litoral brasileiro. Você pode observar isso depois na plataforma, tem todas essas informações que você pode analisar por bacia hidrográfica, por unidade de conservação, por estado, e fazer essa avaliação. Próximo, eu passo a palavra para o César, né, para ele mostrar agora quais são os nossos desafios e quais as melhorias que a gente está buscando nessa coleção que vai, a próxima coleção, a 5.1, que é um update da 5.0, e os trabalhos futuros para 2021, pós-pandemia. Contigo, César. Valeu, Pedrinho. Obrigado. Show de bola. Bom, pessoal, de melhorias, a gente tem um pouco que fazer melhorias naquilo que a gente já faz. A gente está bastante satisfeito com o resultado que temos hoje para todas as classes, mas sempre dá para melhorar, mesmo que seja um pouquinho aqui e ali. Então, do ponto de vista do melhoramento da classificação das praias, que já está muito boa, eu posso melhorar ainda mais, conseguindo capturar um pouco da região de sombreamento desses corpos arenosos e das regiões úmidas, quando, por uma condição do destino qualquer, houve uma chuva ou algo semelhante, e a região dos cordões arenosos se torna mais úmida. Isso troca o padrão espectral, saindo do branco brilhante para um cinza um pouquinho mais escuro. A gente consegue fazer a melhoria dessas regiões na próxima coleção. Os apicuns, essa feição costeira absolutamente importante, lembrar que os apicuns de hoje, eles foram manguezal no passado e podem ser os manguezais do futuro, eles estão absolutamente ligados com a variação de maré. Então, eu preciso melhorar um pouco a capacidade de identificar esses apicuns em marés diversas. Então, para isso, eu preciso criar um artifício que estabilize a maré nas coleções Landsat. Podemos melhorar a aquicultura um pouco mais, lembrar que a aquicultura é um padrão espacial, não espectral, a gente usa Deep Learning. Então, essencialmente, nós treinamos para essa coleção para que ele capturasse padrões regulares, quase sempre retilíneos. Mas a gente viu um exemplo ali na fala do Pedrinho, que tem a explosão aquícola dentro de uma conformação meandrante de alguns rios. Quando os meandros surgem, modificando esse padrão regular da aquicultura, eu tenho ainda falsos negativos que eu preciso trazer de volta para a classe. O ponto 4 é o mais difícil deles todos, é um desejo, literalmente um desejo, um teste, para saber se nós conseguimos fazer a separação das restingas. E, bom, vocês viram na animação que grande parte da dinâmica costeira, ela acontece na interface continente-oceano. Então, nós, para a próxima coleção, não vamos recortar os dados da ZC pelo limite nacional do IBGE. Nós vamos criar uma estratégia que permita o cálculo por estados e municípios, mas que conserve a dinâmica costeira para além do limite oficial do país. Isso vai permitir com que o pessoal que trabalha com geomorfologia tenha dados muito mais dinâmicos e sensíveis do ponto de vista da geomorfologia costeira. E aqui é um bônus. Então, lembrando
de vez em quando eu tenho que lembrar que eu sou oceanógrafo, nos pediram há pouco tempo para mapear apicuns. A apicuns nos mostrou um problema da necessidade de estabilizar a maré. Então, eu preciso criar coleções de dados Landsat em maré alta e em maré baixa. Isso já está em protótipo, primeira mão aqui para vocês, um filho nascendo. Em contato com a Marinha, a qual eu agradeço de antemão, através do BNDO, Banco Nacional de Dados Oceanográficos, nós pedimos dados de maré pretéritas, até 1985, e o dado foi cordialmente cedido a nós. Um dado de maré, ele é assim, ó, vem numa tábua de maré. Nós, então, ensinamos o computador a verificar o que é maré alta, o que é maré baixa, e separar as datas e momentos no tempo de alta e baixa. Com isso separado, eu faço o cruzamento comparativo entre o horário da maré, de acordo com a Marinha, e o horário da passagem Landsat naquela determinada órbita ponto, criando um mapa como esse. Para cada Landsat, eu tenho em branco o que eu chamo de ponto âncora da Landsat. É um ponto de referência costeiro em cada uma das Landsats que estão na zona costeira brasileira. A partir daí, eu posiciono aonde está o local conhecido da maré, de acordo com a Marinha, e aí a gente faz uma diferença simples entre um e outro, entre a minha referência Landsat e o posicionamento conhecido de maré. Aquele dado de maré que estiver mais próximo da posição da minha Landsat empresta para a minha Landsat a condição de maré prevista pela Marinha. Daí, então, eu separo maré baixa para um lado, maré alta para o outro, aplico redutores estatísticos e remoção de nuvens e sombras nas coleções individualizadas, e a gente tem isso. Então, esse é o primeiro exemplo que vocês veem, é a região de Guamaré, Rio Grande do Norte, aqui em maré alta e aqui em maré baixa. Então, para quem trabalha com a parte de geomorfologia, especialmente com a região intertidal entre marés, esses dados de maré baixa são essenciais para a evolução da capacidade de análise dos ambientes intramaré do Brasil. Então, esse é um outro desafio nosso, paralelo ao Mapbiomas, que vai nos ajudar bastante nas próximas coleções. Basicamente, é isso. A bola está com você de volta, Ju. Muito obrigado. Obrigada, César e Pedro. Fantástico bônus das marés. E também excelente apresentação sobre o mapeamento da zona costeira e da sua dinâmica de cobertura e uso da terra. E seus desafios de monitoramento. Muito boa apresentação. Obrigada. Então, vamos agora para a parte de debate. Eu vou chamar agora o professor Venerando Amaro. Ele é geólogo da UFMT, mestre em Geologia Econômica pela UNB, doutor em Geociências pela USP, atualmente é professor titular do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o DEC, da UFRN, é pesquisador sênior em Geociências e Geofísica, com ampla experiência em geotecnologias aplicadas, como geoprocessamento, sistema remoto, SIG, e também na análise de riscos e monitoramento ambiental em áreas costeiras e estuarinas. Bem-vindo, Venerando, obrigado por ter aceito o convite de participar desse debate, e agora é com você. Bom, a honra é toda minha, gostaria muito de agradecer ao Mapbiomas por essa oportunidade, foi um prazer muito grande conhecer o trabalho do Catálogo 5, discutir, né, nas oportunidades que nós temos sempre, aspectos da zona costeira no momento tão relevante, né, da nossa situação política, é fundamental para todos nós. E para quem trabalha na zona costeira, com esses aspectos tão relevantes que foram apresentados hoje, de uma forma brilhante, parabéns, César, parabéns, Pedrinho, pela excelente didática, pela dimensão do trabalho, né, realizado. Eu fico extremamente lisonjeado e muito agradecido por essa oportunidade, que eu acho que é um marco, né, ele é um momento oportuno, extremamente propício, né, para essa discussão,
e em função de vários aspectos, né, não só aqueles aspectos que estão relacionados diretamente ao diagnóstico, né, de 35 anos, basicamente, que foram apresentados, né, mas também pela qualidade extraordinária do que se tem disponível, né. Uma das questões que se questiona, né, eu tive toda a minha formação sempre discutindo com os responsáveis em vários setores, com os vários atores, né, as questões da qualidade dos dados, da disponibilidade dos dados, quem é responsável pela coleta das informações, sobretudo quando elas necessitam, né, ser a fundamentação, né, a base das decisões de gestão, sobretudo de zona costeira. E hoje a gente se depara com uma qualidade extraordinária de informações que estão disponibilizadas, né, numa plataforma gratuita, né, e que você realmente se surpreende, né, apesar, eu não gosto de usar a palavra, mas ainda, né, nesse aspecto das restrições em termos de escala, 1 para 100 mil, já são extremamente valiosas, né, para os gestores nas suas tomadas de decisão, pelo menos dentro dessa restrição, vamos chamar assim, do ponto de vista da escala do trabalho, né. Mas eu gostaria, assim, de aproveitar essa oportunidade e mais nesses 10 minutos que eu tenho e iniciando, né, o processo de debate, somente dar destaque, repercutir, né, alguns dos aspectos que foram apresentados. Então, a minha posição aqui é mais destacar de uma forma orientada, eu diria, a um usuário, né, a um cliente do MapBiomas, ou representando aí o grupo enorme de clientes que nós formamos uma rede de clientes dessa qualidade de informações tão relevante, destacar alguns pontos que são extremamente fundamentais, e, primeiro, o aspecto de se tratar a zona costeira brasileira, né, em toda a sua dimensão, com todas as suas variações que foram muito bem traçadas pelo Pedro e pelo César, do ponto de vista das alterações, tanto do aspecto hidrodinâmico, né, desde as micromarés lá no sul até as macromarés no Amapá. Esse é um aspecto de visão macro que é fundamental, né, para que nós entendamos de uma forma definitiva a dimensão, né, e a relevância desse setor, desse ecossistema, desse conjunto de ecossistemas e como ele é variado no país. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria muito de destacar. O segundo ponto, né, é do ponto de vista da qualidade dos dados, né. Uma das coisas que a gente avalia muito, né, quando você avalia aspectos relacionados às geotecnologias, ao geoprocessamento, né, na verdade, o rigor, né, porque existem várias metodologias, só de classificação nós temos dezenas, né, de possibilidades de executar uma determinada tarefa, e quando o César faz uma descrição também trabalhada, você vê o cuidado, né, desde as tomadas de decisão sobre a estratégia de abordagem de um tema tão rigoroso, de um tema tão difícil, em função dessa variabilidade que nós temos, em função das características locais, dos processos de uso e cobertura, que também são muito locais ou regionais, né? E você tomar uma decisão, né, em função da escolha dos seus métodos, dos seus algoritmos, né? Isso demonstra uma qualidade, né, de tarefas que foram apresentadas a essa equipe, cumpridas com maestria, eu poderia dizer, né, e mostra também esse rigor científico. Então, em alguns aspectos, eu gostaria de destacar, até para o ponto de vista da discussão, né, de forma mais geral, é impressionante o fato de você poder agora avaliar as questões de manguezal, separando a vegetação do manguezal dos apicuns. Ficou tão evidente, né, a relevância dos apicuns dentro desse ecossistema como um todo, e raramente a gente vê trabalhos que abordam a questão dos apicuns de uma maneira tão direta e objetiva. E foi demonstrado no trabalho a relevância disso, são eles os mais ocupados, né, na maioria das vezes, isso a gente nota localmente, né, quando você tem a aquicultura avançando para cima desse ecossistema, desse ambiente tão relevante, porque ele faz uma interface, né, ele tem a ver com
a restrição que nós temos que ter em relação ao manguezal, da ocupação naquele setor. Então, isso é importantíssimo. Então, isso já demonstra, né, um dos primeiros aspectos. O segundo aspecto mais regional também é a maneira de abordagem entre sistema praia-duna. Isso é uma das coisas que eu destaquei logo de cara. Eu falei, olha, vai ser muito interessante avaliar isso. Eu vejo que o trabalho nos próximos catálogos e esses desafios apresentados agora no final pelo César vão levar a uma diferenciação disso com maior clareza, sobretudo no aspecto que a gente enfrenta, né, atualmente, que é o aspecto do avanço do nível relativo do mar, a retração da linha de costa, né, um dos elementos que mais afeta a vida das sociedades ali costeiras, né, das comunidades costeiras, dos empreendimentos também, apesar de todas as dificuldades de se ter dados quantificáveis a respeito do processo de avanço desse nível médio do mar, nós temos isso evidente, né, já demonstrado em vários setores. Então, isso é um dos pontos que eu achei fantástico, porque nós temos que avaliar esse sistema de forma integrada num determinado momento, né? Eles não estão separados, o sistema de duna e praia, eles atuam de maneira integrada no sistema da zona costeira, e isso foi um dos pontos também que eu achei extremamente relevante nessa apresentação, nesse catálogo, né? E tem mais alguns outros aqui que eu provavelmente devo tocar no final, mas eu quero falar um pouco também da metodologia. Então, quando eu avalio estratégias, né, de abordagem, sobretudo lidando com a questão do sensoriamento remoto, e essa escolha do Landsat pela sua série histórica tão ampla, que combina muito, né, se nós avaliarmos, combina com praticamente tudo aquilo que nós temos de transformação radical, né, no nosso ambiente costeiro brasileiro, né? Então, se nós localizarmos, né, esse recorte temporal, nós vamos ver a relevância de se avaliar isso, esse diagnóstico que foi dado, muitas vezes em aspectos até mesmo locais, do ponto de vista do município ou da própria cidade costeira, onde isso está sendo visto, apesar de todo o trabalho ter sido de uma maneira regional. Então, eu gostaria de destacar isso. E a questão também relacionada às decisões que foram feitas em relação aos nossos, ao que foi apresentado, né, o Random Forest e o Deep Learning, né? Você perceber qual é o método de classificação, que é basicamente isso, né? É o método de classificação em relação às variáveis que você tem na zona costeira e saber a sua capacidade de influenciar o sistema a escolher, né, um agrupamento e outro agrupamento. Isso envolve uma pesquisa básica, né, que eu tenho certeza que foi adquirida ao longo de toda a experiência que foi feita ao longo do MapBiomas, mas foi feito de uma maneira brilhante, eu creio, dentro do catálogo 5, isso ficou evidente, eu não sei se todos conseguem visualizar, né, mas em alguns time-lapse que foram apresentados, nós vimos ali a evolução, né, da imagem propriamente dita, com todos os seus critérios, né, de construção, das bandas integradas, etc., que o César mostrou muito bem, e aquilo tudo é integrado como um elemento, né, que é dado ao sistema para tomada de decisão. Isso não é simples, né, e foi feito com uma qualidade impressionante, porque você vê ao mesmo tempo o processo de classificação acontecendo com uma perfeição impressionante quando você analisa o dado com um detalhamento maior. Então, esses dois, e trabalhar separadamente aspectos que não são com tanta variabilidade, como é o caso de todos esses elementos que estão ali nas classes costeiras, né, como foram apresentados, escolhendo, por exemplo, um elemento que é fundamental na zona costeira, que é o avanço, né, da aquicultura sobre esses ambientes, e a relevância deles, né, para a economia desses estados, e as justificativas que a gente sempre ouve da relevância, né, econômica, né, da aquicultura em cima desses ambientes, a gente perceber também que a decisão tem que ser tomada numa direção diferente, aí vamos nos desafiar e usar ali o Deep Learning, que ambos são extremamente potentes, mas precisam, né, de uma decisão inicial sobre a escolha dessas variáveis, e isso não é tão simples se você não tiver o reconhecimento, né, muitas vezes, daquilo que vai calibrar o sistema. Então, eu fico admirando toda a metodologia e acho que ela foi feita com tanta maestria, porque também foi considerado esses aspectos pontuais de avaliar não só aquelas variáveis, né, que são as variáveis que
foram destacadas aquelas que são estáveis, mas aquelas também que são complementares, que vêm da experiência local de cada setor desse. Então, eu fico aqui extremamente feliz de perceber, né, a qualidade dos dados do ponto de vista metodológico, né, utilizando essas ferramentas e esse procedimento passo a passo, apresentado de uma maneira extremamente simplificada, mas com um rigor científico, né, tão precioso, né, porque é a primeira coisa que a gente vai analisar. E o rigor científico, eu gostaria de deixar claro isso, para o geoprocessamento, ele é fundamental, né, porque nós não estamos ali querendo, muitas vezes, quando você analisa e classifica e gera um mapa temático a respeito de um determinado ambiente, sobretudo quando ele é costeiro, e envolve uma série de outros elementos que não são só naturais, mas antropogênicos também, e aí a gente entra no processo antropogênico com as decisões políticas, ele não é de chegar e dizer, olha, a verdade é essa, né? Mas eu quero simplesmente dizer o que é o não falso, né? O que não é o verdadeiro, né? Então, a gente não quer provar somente a verdade, mas a gente quer descartar aquilo que é falso. E você vê na etapa que foi apresentada brilhantemente pelo César e pelo Pedro, que tudo isso foi criteriosamente avaliado passo a passo, né, dentro do quadro das tomadas de decisões da metodologia. Então, eu fico muito satisfeito de ver um produto desse à disposição da comunidade, num momento extremamente propício. É difícil agora, né, nós chegarmos e numa discussão, num pacto, né, entre tomadores de decisão e clientes, né, da zona costeira, e mesmo a sociedade em geral, você ouvir, olha, nós não temos informação, essa informação ela é restrita, a só um determinado local. Hoje não, hoje você vê o trabalho do Mapbiomas apresentando de uma maneira criteriosa, com extremo rigor científico, que mostra cuidado, detalhismo, né, extremo sobre a metodologia aplicada, exigência, né, exigência de passo a passo, de você fazer testes, de você fazer o caminho backward, né, de reavaliar o processo, integrar dados complementares. Isso é brilhante. Então, eu fico muito satisfeito de ver o país, né, através dessa ação, né, desse desafio do grupo do Mapbiomas, e essa ação também descentralizada, várias universidades trazendo as suas experiências à disposição da sociedade. Então, eu só tenho a dizer que, como cliente, eu fico extremamente satisfeito, extremamente bem agradado, né, de ver essa situação colocada desse modo. Então, eu gostaria de passar a palavra e agradecer mais uma vez, e dizer realmente assim o quanto é brilhante o trabalho, e ainda mais a gente vai voltar a esse assunto, só para encerrar, né, os desafios que estão traçados também são aqueles desafios que a sociedade e as comunidades científicas estão necessitando urgentemente. Então, a gente torce para que esse bônus chegue logo, caro César e caro Pedro. Tá bom? Ótima avaliação sobre o trabalho da Zona Costeira, a metodologia, né, do Mapbiomas, com o contexto atual, né, a contribuição para a geração de conhecimento e também de aplicações. Muito obrigada. Vamos chamar agora, então, a Ana Paula Prates. Ela possui graduação em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP, doutorado em Ecologia pela UNB, pós-doutorado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui ampla experiência na gestão dos ecossistemas costeiros, trabalhou no Ministério do Meio Ambiente como gerente de biodiversidade aquática, de recursos pesqueiros, diretora de áreas protegidas e também na conservação de ecossistemas, e atualmente ela é professora também do programa de pós-graduação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E é conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano. Adorei. É com você, Ana Paula. Obrigada. Bom, gente, bom dia, quase boa tarde. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer enormemente o convite, né, de estar aqui com vocês, de participar como debatedora desse importante lançamento, né, da coleção 5 do Mapbiomas, principalmente ao César, Pedro Valfi, a Júlia, a Liuca, a Amanda, que estão aqui, também o meu colega debatedor Venerando, e a toda a equipe do Mapbiomas, que eu posso falar aqui usando o nome do Marcos Rosa,
que está nos assistindo e apoiando. Então, gostaria muito de agradecer mesmo e parabenizar. Eu vou dividir aqui, como a gente tem pouco tempo, eu tentei dividir a minha intervenção em 3 momentos. Sobre a metodologia de mapeamento e os avanços, né, feitos pelo MapBiomas, que aí o Venerando já falou muito bem, sobre também os usos e aplicações desses resultados todos, e sobre sugestões que eu gostaria de dar para a próxima coleção, né, a coleção 6 do MapBiomas. Bom, quanto à metodologia, eu realmente só vou complementar um pouco o que o Venerando falou, e o que eu tenho a dizer cara, que inveja, eu estou com inveja retroativa de tudo que foi feito. O trabalho é maravilhoso, o rigor científico, toda essa questão já colocada da transparência é espetacular. E eu digo inveja porque quando a gente fez lá atrás o primeiro mapeamento dos recifes rasos no Brasil, que gerou o Atlas dos Recifes Costeiros no Brasil, e depois também fizemos o panorama, que foi aí citado como uma das fontes, né? Não existiam essas técnicas todas, e a gente fez quase que tudo à mão, olhando, fazendo interpretação visual. Então, quando eu acabei, por exemplo, a questão do Atlas, eu estava com ler de tanto que a gente fazia ali no computador, né, no mouse, fazendo esse mapeamento. Então, eu fico com uma inveja, assim, branca e retroativa, porque é sensacional ver como avançaram as técnicas e como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira agora até mais integrada a todas essas questões, né? Na realidade, eu acho que quando a gente fez, por exemplo, o panorama, eu queria só ressaltar que foi quando o Ministério estava começando a fazer a primeira atualização das áreas prioritárias para a conservação dos biomas brasileiros. E para os demais biomas terrestres, a gente tinha um mapa de cobertura vegetal, né? A questão de desmatamento, por exemplo, que era usado como base. Para a zona costeira e marinha, a gente não tinha nada. Então, nós fomos, junto com o IBAMA, fazer o mapeamento dos primeiros ecossistemas costeiros, né, que a gente mapeou aí os manguezais, mapeamos apicuns, mapeamos dunas, restingas e etc., para poder ter essa base para calcular as áreas prioritárias. E isso deu origem ao panorama, né? Imagina se a gente tivesse à mão todo esse ferramental de agora, e não só ferramental, claro, mas a equipe e toda essa base do MapBiomas, né, que é sensacional. E agora, fora isso, eu acho que o mais importante é ressaltar o que o Venerando comentou muito bem, do trabalho ser absolutamente acessível, científico, transparente, disponível para a sociedade, disponível para quem quiser usar, para quem quiser entrar na plataforma, para quem quiser trabalhar esses dados e fazer suas análises. Isso é o mais importante, e isso é o mais essencial, como também já foi dito, ainda mais agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, dessa questão toda, desse embate entre falta de dados ou não. Então, a gente tem dados qualificados, tem dados importantes e disponíveis, acessíveis. Eu me sinto, sinceramente, como pesquisadora e como gestora, muito orgulhosa, e como cidadã, ainda mais, muito orgulhosa de ver todo esse trabalho. E, mais uma vez, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Bom, aí, vamos falar um pouquinho agora, eu queria falar sobre os usos. E aí, eu elenquei algumas coisas para comentar, mas os usos são infinitos, né? Principalmente para quem trabalha com a gestão costeira e marinha, vale ressaltar, não só a gestão costeira, mas e marinha, esses dados são absolutamente imprescindíveis para a gente fazer uma série de análises, uma série de cenários, trabalhar com eles, brincar com esses dados, né? Então, eu gostaria de ressaltar aqui, inclusive, como mostrado também pelo Pedro, que na plataforma a gente tem à disposição já as unidades de conservação também, né? Então, você tem aí o próprio Cadastro Nacional das Unidades de Conservação, com as unidades federais, estaduais e algumas municipais, à disposição para você fazer esses cruzamentos.
Isso é muito importante, porque, inclusive, no panorama, quando a gente fez a panorama da conservação dos ecossistemas, por quê? Porque a gente fez a análise da representatividade desses ecossistemas dentro de unidades de conservação, sejam elas de federais, sejam elas estaduais ou municipais, e sejam elas de proteção integral ou uso sustentável. Isso é muito importante para a gente avaliar, inclusive, se dentro das unidades está acontecendo um avanço de empreendimentos que não seriam adequados, né? Se está acontecendo expansão urbana ou não, o que está acontecendo dentro dessas unidades. Isso é muito importante para a gente, como gestor público. Além do mais, também é super importante para as unidades poderem usar isso para fazer os seus planos de manejo, para fazer seus zoneamentos. Então, você tem aí todo um arcabouço disponível de imagens e de análises à disposição para esses instrumentos que são tão importantes para a gestão das unidades de conservação. Então, isso é um dos primeiros usos que eu acho assim, sensacional falar dele. E ressaltar aqui, para quem está nos assistindo, a possibilidade desse uso. Uma outra questão, que aí eu queria comentar, é quanto a isso a gente mal comenta e mal usa, é a questão das salinas. As salinas também, elas, eu acho que hoje em dia só deve ter, se eu não me engano, salvo engano, no Rio Grande do Norte, um pouco no Rio de Janeiro, mas elas também são impactantes, né, na questão costeira. Então, você ter ali mapeado e poder dizer onde é que elas estão é muito importante também para a gente acompanhar essa questão do impacto, né, na zona costeira. O ano passado saiu um decreto com o número 9.824, de junho de 2019, declarando, inclusive, atividade salineira nos municípios do Rio Grande do Norte, Mossoró, Macau, Areia Branca, Galinhas, Grosso, Porto Mangue e Pendências e Guamaré, como interesse social. Isso significa que pode ter uma expansão e não precisa necessariamente de licenciamento. Então, é muito importante que a gente acompanhe se essas áreas estão crescendo, se realmente elas estão produzindo sal, porque muitas delas eu sei que algumas áreas foram abandonadas, que aí até o manguezal começa a se recuperar, e aí você, ao invés de deixar ele se recuperar, usa já para outra coisa. Então, é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento, esse olhar sobre essa questão também das salinas. E aí vem uma questão mais importante ainda, que é a questão do Código Florestal de 2012, que trouxe essa novidade, eu vou colocar essa novidade entre aspas, mas de que no seu artigo 11.4, se eu não me engano, ele traz dizendo de que o apicum pode ser usado sustentavelmente para fins de cassinicultura e dá um percentual. Ele diz que para a costa amazônica seria 10%, e para os demais, para as demais áreas do país seria 35%. E a pergunta que fica, e que aí a gente pode ter à disposição agora, tudo isso que está sendo gerado pelo Mapbiomas, esse percentual é em cima de quê? Qual é o baseline? O que a gente vai usar como base para dizer, não, é 10% a partir de tal data? 10% aonde? Aonde que vão ser usados? Como vai ser usado? Os estados vão fazer esse percentual estado por estado? Como é que vai ser feito isso? Isso não foi feito ainda. Isso deveria ser feito num grande esforço nacional de, inclusive, se demonstrar aonde já são usadas essas áreas e não poderiam, por exemplo, ser ampliadas, né? Ou não deveriam estar sendo usadas se tiverem, por exemplo, em unidade de conservação. Então, usar esses dados do Mapbiomas para esse tipo de abordagem é maravilhoso. E aí, eu boto uma provocação aqui, né? Eu sei que tem muita gente assistindo dos estados costeiros, do pessoal do Nordeste. Quem sabe o próprio consórcio dos governadores do Nordeste não pode usar isso, né? Não pode, ainda mais depois de tudo que aconteceu ontem, com essas perdas que a gente teve aí importantes dessas resoluções CONAMA. Então, vamos fazer uma frente agora, mostrando qual é o interesse realmente local de uso ou não uso dessas áreas, né? Isso é muito importante, gente, para o uso local, né? E não só nacional.
Então, isso é uma outra questão que eu queria deixar. Outra coisa que é sensacional, e aí tem tudo a ver com o bônus também que o César demonstrou, é poder acompanhar essa retração do mangue, né? Para onde que ele está indo, porque a gente sabe, inclusive a gente no Atlas de Manguezal não classificou separado a Picum e Manguezal, exatamente porque é um ecossistema único, faz parte ali do ecossistema, e é para onde essa vegetação maior, digamos, chamada uma vegetação de mangue, se retrai quando ela tem, sei lá, elevação do nível do mar, intrusão salina, etc. Então, para onde que está indo isso se o Apicum está sendo usado? Isso também é muito importante que a gente possa acompanhar e monitorar ao longo do tempo. E essa ferramenta apresentada aqui é sensacional para isso. Um outro uso ainda que eu queria comentar é a questão também das cidades, né? Dessa questão toda da adaptação costeira, que também, e aí, concordando totalmente com o que o César colocou no final, a gente não ficar preso nessa linha do IBGE e poder ver esse avanço do que está acontecendo. Isso é super importante, visto a emergência climática que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, as cidades poderem acompanhar e poderem ver como é que eu posso me adaptar ao que está acontecendo, né? Será que eu tenho que replantar manguezal? Será que eu tenho que colocar algum outro tipo de tecnologia? Será que eu vou ter que fazer um recuo das minhas áreas urbanas? Como é que eu vou me comportar com isso? Isso também é um uso sensacional. E não esquecendo, gente, que a gente está falando das áreas que mais absorvem CO2, né? Que são os apicuns e os manguezais. Então, assim, a importância disso para a questão das mudanças climáticas é imprescindível, né? Assim, é muito importante que a gente tenha isso mapeado. Inclusive, que a gente possa contabilizar, fazer a conta de quanto de CO2 está sendo também absorvido. Isso também é outro uso sensacional que pode ser feito em cima dessa base toda apresentada. E aí, por fim, eu queria só colocar sugestões, aí já avançando, talvez no debate, mas para a próxima coleção, porque eu fico extasiada com tudo que foi apresentado, ainda mais todos esses bônus, né, César, que você apresentou, da questão das marés e tudo mais, desde já até te agradecendo, mas para a próxima coleção, uma coisa que eu sinto muita falta, e eu sentia com o mapa do IBGE e sinto com o mapa Biomas, é a questão de, vamos colocar o mar nesse mapa? Vamos botar o nosso território marinho nesse mapa? Vamos mostrar o quanto que a gente tem de território marinho e o quanto isso está interligado? Então, a minha sugestão é que na próxima coleção a gente tenha o mar sendo colocado no mapa Biomas, que a gente absorva todos esses mapeamentos que já foram feitos em séculos passados, né? Como eu comentei, à mão, mas a gente já tem bastante coisa, né, colocada, inclusive os recifes costeiros. E vamos colocar o mapa, vamos integrar essa questão terra-oceano, que é tão importante. E aí vamos tentar demonstrar a questão das restingas, que aí o César colocou todas as dificuldades que tem, e realmente é muito difícil a gente fazer essa separação, mas com técnicas de algumas verdades de campo, e ao mesmo tempo utilizando algumas áreas, sei lá, a gente tem áreas que são emblemáticas de restinga, como o Parque Nacional de Jurubatiba e outras áreas, que a gente pode botar e ensinar aí a machine, né? Como é que a gente pode tentar classificar as restingas. Depois de ontem, com a questão da revogação das resoluções CONAMA, fica muito mais importante, inclusive, a gente demonstrar onde estão as restingas, quanto que elas são e a importância delas, né? Então, eu acho que isso é uma sugestão também. Uma outra sugestão que eu gostaria de dar é da gente, numa próxima coleção, separar realmente a aquicultura de salinas, porque eu acho que isso não deve ser tão difícil, ainda mais porque as salinas geralmente são mais rasas. Então, a gente tentar separar e que elas acontecem em poucos estados, né? Para demonstrar, inclusive, o avanço de um empreendimento e do outro
a diferença disso em cima dos apicuns. Eu acho que seria interessante isso, eu boto aqui como sugestão. E, por fim, como eu estava falando, essa questão da ligação terra-oceano, que é tão importante. O Pedro mostrou ali naqueles time-lapse, eu fiquei encantada de ver aquilo que ele mostra, inclusive, quase que a bacia toda, né? Mostra um pedaço da bacia com a evolução e mostra a questão, inclusive, da erosão costeira, da dinâmica costeira. É sensacional isso. E é sensacional a gente ver o tanto que isso tem influência vindo lá de cima da bacia hidrográfica. Né? Se tiver muita barragem naquele rio, a dinâmica costeira vai ter toda uma influência diferente, vai ter mais ou menos erosão, né? Vai ter mais ou menos sedimentação nos recifes com a questão do desmatamento. Então, integrar isso, eu acho que é o que está faltando e vai ser sensacional. E, com isso, nós já estamos com um projeto aqui em andamento, que eu gostaria de comentar, que é, inclusive, juntando o MAP Biomas com o PELD, que é um Programa Ecológico de Longa Duração, o PELD Tamandaré, onde tem uma área que já é um mosaico de unidades de conservação de diferentes esferas, e onde na área eles têm mais de 20 anos de dados, com a parte toda de perda de ambientes marinhos, ambientes submersos. Então, fazer essa ligação, fazer esse approach, inclusive, pode nos ajudar para o MAP Biomas com a questão das restingas. Então, assim, eu queria só terminar, mais uma vez, dizendo que eu agradeço demais estar aqui participando, e também me coloco à disposição para apoiar, para ajudar, para trabalhar junto, para estar junto com essa equipe que tanto me orgulha. E um último pedido, eu quero uma camiseta do MAP Biomas, que eu fiquei aqui babando. A Amanda vai mandar uma para você. Eu prometo que a Amanda vai mandar uma para você por correio, tá bom? Mas muito obrigada. E César e Pedro, maravilhosa apresentação. Realmente, assim, orgulho enorme de ver todo esse trabalho. Obrigada. Ótimo, Ana Paula, muito obrigada por ter compartilhado um pouco dessa sua história no mapeamento da zona costeira, né? E dessas possibilidades de análise de dados para políticas públicas, né, na zona costeira, e essa ligação também de terra-oceano, e também das várias sugestões que com certeza vai estar na coleção 6, se depender do César e do Pedro, vão estar na coleção 6 do MAP Biomas. Vamos, então, a gente passou bastante do tempo, já são meio-dia, mas eu acho que vale a pena a gente responder algumas perguntas do chat, do YouTube, do Facebook. Então, vamos ficar mais uns 10 minutinhos só para responder algumas perguntas, porque o público também participou, né? Então, vamos lá. Antes disso, só César e Pedro, vocês querem fazer alguma fala sobre a fala dos debatedores? Acho que bem curtinho, né? Agradecer o Venerando e a Ana pela todas as considerações, né? Eu acho que conectar a zona costeira, o continente que já está sendo feito com o oceano, é um enorme desafio. Ontem a gente estava conversando a gente vai ter que inventar algum jeito de mapear os recifes de corais. com as imagens mas colocar ele dentro desse mapeamento interativo aí no Google Earth Engine, usando Sentinel, usando dados de topografia, batimetria, e a gente vai ter que inventar e colocar os recifes de corais nesse contexto. E aí vem todo o uso do espaço marinho, né, principalmente pela indústria do petróleo, né, que tem as suas estruturas lá. E aí é só agradecer a todos vocês, né, e sempre lembrando, né, que vocês mencionaram, o MAP Biomas, desde o início, ele é concebido para a gente fazer ciência com transparência, dando acesso à sociedade civil, à comunidade científica, a um dado que a gente nem publicou ainda. A gente não está focado, eu vou ser o primeiro a publicar esse artigo. Então, muitas das coisas que a Ana, que o Venerando sugeriram, podem ser desenvolvidas por qualquer pesquisador, por qualquer cientista, por qualquer cidadão, né, e vai trazer um benefício enorme para o programa, né, para o projeto MAP Biomas. Tanto que a gente tem o prêmio MAP Biomas, né, ou seja, são pessoas que vão pegar esses dados e são 7 bilhões de pessoas. Quem dera que tivéssemos 7 bilhões de pessoas acessando essa plataforma, gerando informação nova a partir desses dados.
seria impossível eu, César e mais os 5 colegas lá produzirmos tanto, né? Então, acho que todos ter acesso a isso, vai permitir que esse dado seja muito bem usado e traga muito benefício para a sociedade brasileira. Ótimo. Vamos, então, para algumas perguntinhas rapidão, hein, César? Beleza. O Daniel perguntou aqui, em termos de metodologia, qual a importância da sequência de layers estabelecida para a apresentação dos dados? Bom, o sequenciamento de layer, ele vem da forma como o projeto é estruturado. Como eu tenho várias partes do Map Biomas num todo só, todo mundo trabalhando de maneira inseparado em um primeiro momento, eu preciso dar um jeito de integrar essas várias partes, mantendo certa hierarquia, para que o meu trabalho não atrapalhe o trabalho do colega. Então, fazer esse empilhamento de camadas vem da forma de rede como o Map Biomas está estruturado. Ótimo. Mais uma pergunta aqui do Luiz Pedro. Como fazem a validação dos produtos? Pretendem validar a zona entre marés? Aí tem 2 perguntas em uma. Como faz a validação? A gente tem uma ferramenta chamada TVI, desenvolvida lá na Universidade de Goiás, com o pessoal do LAPIG, onde um grupo independente de pesquisadores, que não tem relação conosco, faz a análise da acurácia de todos os mapas. Hoje, todos os biomas já têm as suas acurácias e os usos mais clássicos. As classes raras, que são as costeiras, está terminando o processo de finalização da acurácia. Então, é feito de maneira independente, através da interpretação visual de um grupo de pessoas especialistas nisso, e aí a gente faz a análise de quanto acurado ou não nós fomos. A análise da acurácia está disponível também no site do Map Biomas. Isso, e assim que terminada a zona costeira, estará lá também. Ótimo. Agora, uma outra pergunta aqui, da Cristina Bazano. Explica por que o manguezal deve abranger os salgados e apicuns também, como um único ecossistema. Então, tem várias formas de interpretar. E desculpa, César, e para finalizar, mais uma, Roberto Farias, apicum é o mesmo que marisma? Vou começar pela mais fácil. Apicum não é o mesmo que marisma, são 2 coisas distintas e acontecem em lugares distintos do país. Mas por que a gente separou? Como ecossistema, o manguezal é um só. Então, a gente poderia falar de manguezal, de apicum, das relações intermaré, a gente poderia falar dos bancos lamosos, dos bancos arenosos, é tudo uma coisa só. Mas se eu mapeio tudo como uma coisa só, eu tenho perda de informação sobre qual tipo de uso se dá em qual tipo de terreno. Então, os usos são diferentes nas regiões costeiras diferentes. A gente pode separar para que eu entenda os usos e onde eles acontecem, mas se você quiser visualizar como um ecossistema, basta baixar o dado do Map Biomas e você aglutina novamente, você agrupa. Mas é por isso que nós separamos, para entender os usos em cada parte. Acho que o Pedrinho quer complementar. Eu quero só complementar, né, do ponto de vista como um geólogo costeiro. Apicum é diferente de manguezal. Né, são subambientes distintos dentro de um sistema de planície de maré. O manguezal normalmente está na zona de entre marés, pode chegar na supramaré, né, e tem processos de sedimentação completamente diferentes do apicum, que normalmente é de supramaré, ou seja, ele é raramente inundado pelas marés, né, e hipersalino, ou seja, quando tem vegetação, são gramíneas ciperáceas, e o manguezal é uma floresta. Então, eles são ambientes deposicionais diferentes, colonizados por vegetações distintas. Então, por isso que a gente separou os 2. Ecologicamente, forma o ecossistema manguezal. Ótimo. E a última pergunta aqui, para o César fazer uma propaganda. Eu consigo fazer os mapas do QGIS por meio dos dados do Map Biomas? Existe shapes para fazer downloads no site? 2 informações numa só. Você não somente consegue fazer, como não precisa de muito esforço. Tem um plugin desenvolvido pelo Luiz do IBAMA, o Luiz Mota, desenvolveu um QGIS que se apropria desenvolveu um plugin do QGIS que se apropria da informação do Map Biomas e transporta para a sua tela.
Então, você não precisa necessariamente ter que fazer o download do dado, você só visualiza através do plugin. Qual foi a segunda outra pergunta que tinha aí no meio? Existe Shapes para fazer downloads no site. Tem a página de downloads que eu mostrei no início, que você pode baixar os rastros das coleções. Tem, com um adendo. Por bioma. Com um adendo. Shape é uma característica geométrica. É como a gente trabalhava lá atrás. Todo mundo trabalhava com shape porque a gente desenhava na mão. Quando a gente trabalha numa pilha de dados de 35 anos, com 8 bilhões de pixels, se a gente fizesse isso em shape, a complexidade desse vetor ia ser tamanha que a gente não ia conseguir manipular isso. Então, trabalhar em matrizes é uma necessidade computacional, resultado do uso do Google Earth Engine. Mas, se você quiser, você pode fazer o clipe da sua área e transformar aquela classe em vetor. Cuidado, se fizer isso para a Amazônia inteira, você perde seu computador por dias. Ótimo, pessoal. A gente recebeu outras perguntas, mas não vai ter tempo para responder todas. Algumas sobre acesso aos dados, a gente vai transformar elas em perguntas para o FAQ, no site do MapBiomas, e também vocês podem colocar no fórum do MapBiomas, tá? Ou entre em contato no e-mail de contato do MapBiomas. Agora vamos abrir para 1 minuto de fala final para cada um, hein? Porque a gente já passou do tempo. Vamos lá, Ana Paula. Depois venerando e a gente fecha com o pessoal do... Não, eu só queria complementar aí com o que o César estava falando da história da matriz. Está vendo a minha inveja? Pois é, porque fazer na mão, gente, não é fácil. Então, é maravilhoso isso que está sendo apresentado. É maravilhoso esse trabalho todo. E eu só queria, mais uma vez, parabenizar Pedro, César, toda a equipe e dizer que estou à disposição, vamos trabalhar junto, porque é sensacional tudo que está sendo apresentado aqui. Obrigada, gente, pela oportunidade. Venerando? Então, eu gostaria de mais uma vez reforçar o meu agradecimento. Fiquei muito feliz de poder participar desse momento, conhecer mais, assim, de forma um pouco mais detalhada cada passo do catálogo e reforçar um aspecto também que foi colocado aqui no final e que também César já destacou, é o alinhamento, né, do MapBiomas através desse bônus, né, vamos chamar assim, é uma indicação dos próximos catálogos, eu sei muito bem disso, né, com as necessidades, né? A Ana Paula colocou várias necessidades, a integração da zona costeira e marinha, a integração desse aspecto da plataforma continental rasa, o mapeamento dos recifes, né? Que ainda precisa bastante esforço, mas a gente tem um aliado, né? Extremamente bem situado, que é o próprio MapBiomas, com todo o seu conceito metodológico, né? Com todas as suas técnicas. Eu tenho certeza absoluta que o grupo já está discutindo isso há muito tempo, né? E a gente vai ver, com certeza, Ana Paula, em breve, alguns resultados primorosos que vão poder nos propiciar essa integração tão relevante quando a gente aborda, né, os aspectos não só da zona costeira, mas também da antropização desse processo, né, aquilo que está acontecendo. E destacar que não é só, né, no Nordeste, hoje, a gente está aí com as primeiras autorizações para o uso da plataforma continental rasa para grandes parques eólicos, né? Então, além das plataformas continentais, as plataformas petrolíferas, nós vamos ter também os parques instalados em um ambiente extremamente importante, raso, cheio de recifes, ainda não mapeados totalmente, né? E aí a gente tem esse quadro se apresentando como um desafio, né, de necessidades, e eu tenho certeza que o alinhamento do MapBiomas com isso, para nós, vai ser fundamental, e vamos voltar a discutir isso no futuro. Então, parabéns mais uma vez e obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigada. E Pedro e César, últimas falas também? Pedrinho, vai você, eu fico por último. Tá bom. Então, é um prazer enorme participar do MapBiomas, dessa iniciativa que é tão inovadora, né, do ponto de vista pessoal e profissional, né? Acho que a Solved é um excelente exemplo, é um filho do MapBiomas, né? Então, uma empresa uma startup liderada pelo César, pelo Luiz, que hoje faz ciência de alto nível, de forma como nenhuma empresa, é uma empresa de tecnologia, e eu fico muito orgulhoso de participar disso, de poder dar essa oportunidade para jovens talentos viverem de ciência e tecnologia num país que ainda está na fase de desenvolvimento. Então, acho que fixar pessoas de alto nível, como o César, o Luiz, o Sadek, toda a rapaziada lá da Solved,
Para mim, acho que isso é o que tem de mais importante no Mapbiomas, que é fazer ciência com jovens e dar oportunidade para todos, né? Então, está tudo disponível na web, todos podem acessar. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn, diz assim, professor, se eu deveria dar... pesquisadores sêniores foram jovens talentos. Tem oportunidade para os jovens virarem sênior. Falei, todos os dados estão disponíveis para você. Essa é a melhor forma que eu posso dar oportunidade. E com César. Excelente. Bom, super rápido, agradecer a vocês três. Eu fico feliz por todos os elogios feitos a Solve, a mim, ao Luiz, ao Sadek, aos outros meninos, mas dizer que a ciência é isso. Assim, o que eu faço hoje parece difícil, mas se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram há 10, 5, 20 anos atrás, a gente não teria nenhum ponto de partida. Então, para mim, é muito mais fácil partir agora embasado no que vocês já criaram do que se vocês não existissem. Então, é um ciclo. Se vocês me agradecem, eu agradeço de volta. E, bom, saindo um pouco do lado técnico, eu me ative sempre técnico. Então, diante dos acontecimentos recentes, eu vou dizer uma coisa muito simples, que para que a gente continue a usufruir dos serviços ecológicos e sociais que os nossos manguezais, as nossas restingas, praias e dunas e apicuns nos fornecem, a gente precisa absolutamente rever qualquer tipo de medida que fragilize a proteção desses ecossistemas. Então, acho que essa é a mensagem final. Agradeço por todo mundo e pelas palavras de encorajamento, pelos grandes desafios que tem na coleção 6. Já prepara para não dormir, César. Estou ficando acostumado. Dormir para quê? Não. Gente, muito obrigada. Acho que foi ótimo. Aos debatedores, a Ana Paula e o professor Venerando, excelentes considerações, recomendações, sugestões, e compartilhar um pouco da experiência de vocês e conhecimento de vocês. A equipe da Zona Costeira, Solve, ao Pedro, super didáticos. A Liuca, a Isa, a Amanda, que estão nos bastidores, sempre dando apoio para os webinars. E também aos usuários e participantes, né, do webinar, com seus comentários, perguntas. Vários estados, né, na zona costeira, desde o Nordeste ao Norte, ao Sul do Brasil, participando do webinar. Foi muito legal ver, inclusive com participação internacional também, do Uruguai, da Suíça, instituições públicas, federais, mais de 13 universidades também assistindo, alunos, professores de universidades assistindo também o webinar. E muito obrigada, e também um recadinho aqui para quem... A gente passou uma parte do vídeo dos manguezais, então, para quem quiser assistir o vídeo inteiro sobre os manguezais, né, da série de documentários do Mapbiomas 30 por 30 metros, vocês podem assistir no YouTube, assistam então esse vídeo na íntegra e também os outros vídeos dessa série que estão no YouTube do Mapbiomas. Lembrando que o próximo webinar vai ser sobre agricultura, florestas plantadas e irrigação. A irrigação é uma nova camada mapeada na coleção 5 do Mapbiomas, então tem várias inovações que serão apresentadas nesse próximo webinar, na sexta-feira, às 10h30, com a apresentação da equipe da AgroSatélite e também debatedores convidados. Não deixe de acessar os dados do Mapbiomas, na plataforma do Mapbiomas, no site, e também baixar os dados e explorarem os dados e contribuir mais para a ciência no Brasil e gerando mais conhecimento também para subsidiar políticas públicas. É isso, pessoal. Muito bom, excelente. Nos vemos no próximo. Um abração a todos. Obrigada. Obrigado, pessoal.